Oi, eu sou a Tati Bernardi e esse é o A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha para quem ainda se surpreende com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ao meu lado, encasacados e sob esse ar-condicionado do estúdio da Folha, estão os meus queridos Thiago Amparo e Fábio Zanini, que vão ser bonzinhos e dar um oi um pouco mais elaborado do que das últimas vezes. Façam um favor. Vai lá. Nossa, eu tô sentindo sendo chamar a atenção pra professora. Dá um olá, Oi, mais elaborado. Isso. Bom, vamos aos assuntos de hoje. Na primeira pauta, nós vamos falar do pedido de prisão formulado pela acusação do Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro de defesa dele e contra 3 líderes do Hamas. Na segunda pauta, nós vamos falar de educação. Na terça-feira dessa semana, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto do governador Tarcísio de Freitas para a criação de escolas cívico-militares em São Paulo, com direito à pancadaria em estudantes. É muito triste isso. Na contramão desse retrocesso, houve o recuo dos índices de analfabetismo do Brasil em 7%. O problema é que em um país do tamanho do Brasil, se a gente parar para fazer a conta, 7% representa quase a população inteira da cidade de São Paulo. Na terceira pauta, é a hora de falar de cultura. Nós vamos falar sobre A Americana Obcecada com Machado de Assis. Minha mãe até falou que quer ler esse livro, nunca tinha lido. E sobre uma série e um filme que vi recentemente e que tem realidades completamente opostas. A gente vai falar da série Capote vs The Swamps, que retrata a vida de um famoso escritor viciado em luxo, que não conseguia ser feliz, que é o Truman Capote. E vamos falar do filme Dias Perfeitos, que, em contrapartida, conta a vida de um homem que vê beleza nas coisas mais simples. Vamos para a pauta 1. Nos últimos dias, aumentou a pressão internacional sobre Israel e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Na segunda-feira, Karim Khan, que é promotor do Tribunal Penal Internacional, que fica na Holanda, pediu a prisão do Netanyahu e de líderes do grupo extremista Hamas. Ele acusa os dois lados de crimes de guerra e contra a humanidade. E não está errado, né? E na quarta-feira, 3 países europeus, Espanha, Irlanda e Noruega, anunciaram que vão reconhecer a Palestina como um Estado, o que, claro, provocou uma reação de Israel. Então vamos começar com o Thiago. Thiago, como que você acha que esses fatos afetam a situação de conflito no Oriente Médio? E no caso específico dos pedidos de prisão, que ainda vão ser avaliados pelos juízes, tem alguma chance disso acontecer? Tati, aqui a gente tem, primeiro, eu falaria um pouco sobre o que tipo, né, de crime está sendo imputado a eles, né? E lembrando que aqui a gente está falando da acusação, ainda isso vai, como você falou, vai passar pelos juízes do Tribunal Penal Internacional. O tribunal, ele julga indivíduos, então aqui a gente está falando de indivíduos e da conduta deles e não de estados, né? Só falando da responsabilidade de Israel como um todo. E aí, basicamente, do lado israelense, né, a acusação contra o primeiro-ministro e o ministro da Defesa versa sobre crimes contra a humanidade, crimes de guerra, que também são acusados com relação aos líderes do Hamas. Mas no caso de Israel, é muito centrada na ideia de fome, né, de usar a fome como uma estratégia de guerra, que foi de fato o que eu acredito que Israel tenha feito. E além disso, o ataque deliberado contra civis, né? A gente está falando aqui, tem mais de 30 mil civis mortos de outubro do ano passado até agora nessa guerra. Do lado do Hamas, né, a discussão era justamente dos crimes que também são crimes de guerra e crimes contra a humanidade, como a questão de sequestro de civis, a violência sexual, ataque e morte de civis como parte de um ataque sistemático. Então, basicamente, essas são as acusações que estão sendo trazidas aqui. E a reação, né, do caso de vários países, a gente precisa olhar com cuidado. Teve vários países, alguns países europeus importantes que endossaram, pelo menos o pedido de prisão, no sentido de, não exatamente concordando com o pedido de prisão em si, mas falando que eles respeitam o Tribunal Penal Internacional,
a sua autoridade, etc. Então, tem muitos países que não vão querer diminuir a importância do Tribunal Penal Internacional. Então, a gente teve declarações nesse sentido da Noruega, da Bélgica, da França, criticando, da Espanha. Então, criticando qualquer tentativa de sanção, por exemplo, contra o TPI. E qual que é a importância prática disso? É difícil que, enquanto Netanyahu esteja no poder, que ele seja preso, embora ele não tenha imunidade de acordo com o Estatuto de Roma. Mas o que pode acontecer na prática é de que isso restringe muito a liberdade dele de locomoção. Se ele sair e for para um país Se ele vier para o Brasil, ele é preso. Ele é preso. Teoricamente. Teoricamente deveria ser preso. Na verdade, teria que ser preso. Se ele viesse para o Brasil ou outro país que assinou o tribunal e não for preso, é muito grave, né? Ele teria que ser preso. Seria um desrespeito muito grave à norma internacional. Agora, isso um pouco que o Thiago está falando é esse aumento da pressão internacional sobre Israel e sobre o Netanyahu especificamente, paulatinamente. Então, o fato de terem países europeus reconhecendo o Estado da Palestina é um passo importante, embora seja uma pressão mais política e até simbólica do que prática, né? Você teve sempre países do sul global, Brasil, países em desenvolvimento, mais de 140 países que reconhecem a Palestina como Estado. Mas a Palestina, embora tenha as condições até teóricas de ser um Estado, na prática não é. Israel controla, Israel ocupa a Palestina. Então não é porque países europeus, que têm um peso político maior, obviamente, estão reconhecendo a Palestina, que na prática as coisas vão mudar. O que muda é uma pressão política maior em cima do Netanyahu, que já está fragilizado, que já vem sendo acusado, inclusive criticado pelo seu maior aliado, que são os Estados Unidos, embora pontualmente, para que apresente um plano de fim dessa guerra e promova algum tipo de horizonte político, de uma negociação, de uma solução de 2 estados. Esse tipo de reconhecimento apenas reforça a noção majoritária, quase unânime, de que só com 2 estados é que você vai resolver essa questão. Inclusive, o lado palestino também muitas vezes rejeita a solução de 2 estados. Ele destruiu Gaza, né? Como é que vai ter essa solução? Exato, por negociação. Tem que ter algum tipo O Netanyahu, ele tem uma estratégia de atuação baseada, nesse momento, apenas na ofensiva militar. Ele quer destruir o Hamas, o que é impossível destruir o Hamas. Você pode atacá-lo, matar algum dos seus militantes, mas o Hamas é muito capilarizado na faixa de Gaza. E esses novos líderes surgem para substituir os que são mortos. Então, acabar com o Hamas é uma ilusão. E muito dessas crianças que morreu a família inteira, periga virar do Hamas também, né? Quando você cria esses mártires, né, você gera uma reação, um ressentimento que lá na frente vai dar em novos militantes. Então, só para fechar esse raciocínio, é um passo importante e o Netanyahu agora é cada vez mais pressionado a ter uma solução sobre isso. Acho que aqui tem um ponto também importante, que é se Palestina é um Estado ou não. Porque na lei internacional você é um Estado, seja pelo reconhecimento de outros Estados, então eles reconhecem que você é um Estado. Por exemplo, as 2 repúblicas que o Putin reconheceu ali na época da guerra, né, da Ucrânia, eles foram reconhecidos por quase ninguém. Então fica claro que eles não são Estados independentes só porque o Putin quer que eles sejam. Então tem essa forma de reconhecimento como Estado. A outra forma é você ser um Estado mesmo. Na prática, você ser um Estado. Como, por exemplo, o Kosovo, né? Você funcionar como um Estado, etc. Então tem essa discussão. Agora, no caso da Palestina, nas Nações Unidas, a Palestina aumentou o status dela, ainda não foi um membro pleno, só porque os Estados Unidos vetou, todo o Conselho de Segurança não votou contra, só os Estados Unidos votou. E lembrando que para você ser membro das Nações Unidas pleno, você precisa passar pelo Conselho de Segurança. E ela teve uma maioria ampla, mais de 140 países, uma maioria ampla na Assembleia Geral para aumentar o status da Palestina como Estado das Nações Unidas, como Estado observador das Nações Unidas. Ou seja, não chega a ser pleno, mas ele já é um Estado. Além disso, o TPI reconhece a Palestina indiretamente como Estado, no sentido de que o que acontece lá está sob a jurisdição do TPI, porque é um território que reconheceu o Estatuto de Roma. A Unesco, outras organizações também reconhecem a Palestina. Então, aí é interessante ver a reação de Israel com relação a essas respostas, esses reconhecimentos mais recentes europeus.
europeus. O que o Israel postou? Primeiro, a alta liderança do Israel postou dizendo que tinha chamado os diplomatas para se explicar, né, etc. E falou assim, olha, que essa solução, né, de reconhecimento da Palestina ameaça Israel, né? Ora, se ameaça Israel, significa que Israel ocupa um território que não é dele, né? E aí tem uma discussão de que a ocupação, seja na Cisjordânia, é uma ocupação militar de fato, e em Gaza, ele tinha saído de Gaza militarmente, mas o controle continuava existindo, e agora, com a guerra, aumentou ainda mais, né? Essa posição dos Estados Unidos já era assim antes do 11 de setembro ou foi por causa do 11 de setembro? Da posição em relação à Palestina? De apoiar completamente Israel e ter essa questão com os árabes. Sempre foi uma posição simpática em defesa de Israel. Historicamente, os Estados Unidos, esse é um assunto na política externa que une a classe política americana, praticamente une. Republicanos e democratas têm uma posição muito parecida, de defesa mesmo do Estado de Israel. Mas esse conflito atual, ele causou algumas mudanças, gerou críticas que nunca houve frequentemente. Então, o presidente Joe Biden, por exemplo, o governo americano, começou a suspender o envio de armas, ou anunciar a suspensão do envio de armas para Israel. Os Estados Unidos são um grande financiador militar de Israel. E essas armas estão sendo usadas em Gaza, né, para cometer crimes de guerra. Mas, até esse passo, que é um passo inicial, não chega a ser uma condenação, muito menos um rompimento, mesmo esse passo mais cauteloso, foi muito criticado pelo Partido Republicano, do Donald Trump, e pelo próprio Partido Democrata também houve um racha. O Obama chegou a mandar também, O né? Obama não cheguei a ver, mas eu sei que houve críticas nessas alas mais direitosas do Partido Democrata. Não, mas na época que o Obama era presidente, ele também mandava essas armas, ele continuou fazendo isso. Há décadas essas armas são mandadas. E não só mandar arma, mas também tinha uma política com relação ao Oriente Médio sobre os drones, aumentando, né, o uso de drones, etc. Apesar de você ter um investimento mais claro com relação ao Obama, pelo menos de tentar quebrar algumas barreiras, né, mas essa não foi uma que ele conseguiu com relação a Israel. E historicamente, a gente olha o apoio, né, como o Fábio falou, dos Estados Unidos com relação a Israel, só que mais agressivamente nas últimas décadas, os Estados Unidos têm utilizado seu poder de veto no Conselho de Segurança para questões relacionadas a Israel. Então, tem sido muito mais agressivo nessa postura. E o debate interno americano é assustador, assim, quando você tem protestos, né, em várias universidades, ao mesmo tempo você tem a classe política entre democratas e republicanos, com raríssimas exceções, com apoio incondicional, e né? o Biden, ele fica numa situação meio de equilibrista. A situação do Biden não é fácil, porque vai ter eleição agora em novembro, então ele também não pode se distanciar muito de Israel, também não pode começar a ficar muito crítico a Israel, porque isso beneficia o Partido Republicano. O Partido Republicano aí vai se arvorar. Mas também não pode virar um grande defensor de exterminar Gaza, porque não vai ter o voto ele até falou numa esquerda... formatura sobre cessar-fogo, etc, né? Porque ele precisa apelar para os mais jovens também. Esse pedido de prisão contra o Netanyahu, por exemplo, o Biden criticou, disse que é ultrajante, que não resolve, ele criticou. Então ele fica nesse morde-a-sopra, para um lado ou para o outro, tentando não desagradar ninguém e correndo o risco de desagradar todos. E, ironicamente, o Biden, quando ele começou o mandato, ele revogou as sanções que o Trump tinha imposto ao TPI, porque o Tribunal Penal Internacional estava investigando tanto a questão da Palestina, que poderia reverberar com relação a Israel, quanto a questão do Afeganistão, que também tem uma investigação no TPI sobre isso, e que os Estados Unidos tinham medo do que poderia acontecer dali. Então, ele revogou essas sanções quando ele iniciou o mandato, logo nos primeiros meses, e aí agora está se cogitando ter novas sanções dos Estados Unidos com relação ao TPI pelo Biden, né, o que é irônico. Mas quando a mesma corte tentou dar ordem de prisão ao Putin, tanto a Europa quanto os Estados Unidos foi a favor, né? Política, né? Política, né? Aí a coisa coerência muda. não faz parte da política necessariamente. Exato, o Putin é um inimigo declarado do Ocidente, pela invasão da Ucrânia. Então, aí nesse caso, é uma avaliação que a prisão é correta, enfim, como o Thiago falou, né? Aí entra a política. E algumas pessoas até repostaram, né, um tweet que era uma frase do Biden falando, né, algo como parabenizando, né, a corte por esse pedido de prisão com relação
relação ao Putin, né? O que poderia ser... Aí uma pessoa repostou dizendo assim, repostando por nenhuma razão. E na verdade era porque a situação, do ponto de vista jurídico, inclusive, é a mesma, porque tanto Rússia quanto Israel não ratificaram o Estatuto de Roma, que é o documento, né, o tratado internacional que fundamenta o TPI. Só que a Ucrânia aceitou a jurisdição da corte, o poder da corte, e a Palestina também. E por isso que o TPI tem poder para decidir tanto sobre Ucrânia, o que acontece na Ucrânia, acontece na Palestina, porque são territórios sobre a jurisdição da corte, né? Só um ponto sobre essa questão da diferença aí do Putin com o Netanyahu, porque isso já foi abordado em algumas situações, entrevistas e tal. Um argumento que se usa é que o Putin invadiu a Ucrânia sem ser provocado, né? Ele entrou na Ucrânia e iniciou uma guerra. O argumento sobre o Netanyahu é de que ele estaria reagindo a um ataque, né? Que você tem no direito internacional o direito de defesa. Óbvio que aí vem todos os excessos, crimes de guerra e tudo mais. Mas esse, só para pontuar, por que às vezes se justifica defender a prisão do Putin e não do Netanyahu. Mas, evidentemente, que o fator político é o mais importante, né? Um é aliado, o outro não é. Não, e também pensar que quando a gente fala de defesa, direito de autodefesa, ela, na verdade, cessa quando o Conselho de Segurança começa a decidir sobre o tema, o que é o caso, e também você não pode cometer crimes internacionais, como crimes de guerra, crimes contra a humanidade, com base na justificativa do autodefesa. E o Lula e o Itamaraty não falaram nada, né? Quietos, silêncio precisa colocar aquele sinal, aquele barulho, né, de grilos. Exatamente. Nada, até porque o Lula... Quer dizer, não falaram nada do Netanyahu, né? Exatamente. Do Putin eles falaram. Falaram, na verdade, até a favor, né, dizendo, não a favor da prisão, mas a favor de não prendê-lo, né. Primeiro teve uma fala de cabeça, né, rápido, assim, espontânea do Lula, que foi criticada, e depois ele emendou com relação ao Putin, dizendo que a justiça vai decidir, não é a gente que vai decidir sobre isso, flertando com a não obrigação do Brasil de prender o Putin caso ele venha para cá. Depois, a Folha publicou que o Brasil já tinha, o Itamaraty já tinha, há alguns meses, apresentado um parecer falando que chefes de Estado têm imunidade, numa consulta nas Nações Unidas sobre o tema. Acontece que chefes de Estado têm, em geral, imunidade, mas não para cometimento de crimes internacionais, é o que estava se discutindo na ONU. E o que o Brasil está falando sim, eles têm imunidade, inclusive, para crimes internacionais. É importante que fique claro que é isso que o Brasil está falando. O Lula não gosta desse tribunal, acha que esse tribunal foi um erro, a criação dele, já ele disse falou isso numa entrevista, falou né? isso. Então, por coerência até, né, quando ele é contra a prisão do Putin, ele também deve ser contra a do Netanyahu, mas ele silenciou nesse caso, e até por também uma situação meio, um pouco de cautela para não provocar Israel. A relação do Brasil com Israel, com o governo Netanyahu já está péssima, né? Então ele também segurou um pouco a onda agora, porque se ele fosse falar, ele obviamente ele defende essa prisão. Eu quero ver se a investigação com relação ao Bolsonaro e genocídio indígena avançar no TPI, se o Lula vai continuar com a mesma posição. Tiago, e o TPI contra os líderes do Hamas? Quais foram as acusações? As acusações com relação aos líderes do Hamas dizem respeito a extermínio de civis, né, a morte de civis israelenses, a violência sexual também praticada e acusada pela promotoria do TPI. Além disso, a questão de reféns, né, o sequestro de civis como reféns também é um crime de guerra. Uma coisa interessante, digamos assim, dessa prisão contra os líderes, esse pedido contra os 3 líderes do Hamas, é que 2 deles estão sumidos, desaparecidos na lista dos mais procurados por Israel, mas um deles está vivendo livremente no Catar, que é o Ismail Haniyeh. Ele é um líder da ala política do Hamas, porque o Hamas, além de ser um grupo armado, também é um grupo político. E esse Ismail Haniyeh, ele é uma espécie de representante político do Hamas no exterior, e ele vive ali livremente, participa de negociações, inclusive com Israel, não pessoalmente. Mostra a cara. Ele, recentemente, alguns meses atrás, recebeu lá em Doha, no Catar, o presidente do glorioso PCO, Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, que é um partido de extrema esquerda nanico, que foi visitar, que apoia a Palestina, apoia o Hamas, vende bandeira do Hamas em eventos e tal. E lembrando que as duas coisas não são a mesma coisa. O quê? Apoiar a Palestina e apoiar a Hamas. Sim, por isso que ele tá... Só para deixar claro. Sim, apoia a Palestina, mas também apoia o Hamas, nesse caso, apoia os dois. E foi lá e conversou com ele, tirou foto, então ele tá lá. Mas Israel, por que Israel não mata ele? Não, porque aí ia criar um outro incidente diplomático com o Catar.
Além daquele já, por exemplo, com o banimento da Al Jazeera em Israel por causa de uma nova regulação de mídia, né? Ô, Fábio, e para que serve o Netanyahu continuar afirmando que a guerra é justa, pensando em eleições? Para se manter no poder. Mas as pessoas em Israel não apoiam ele falar isso, apoiam? Se houvesse uma eleição hoje, ele perderia. Perderia. Eu quis dizer, a maioria, isso, né? Mas ele consegue conservar a maioria dele no parlamento. Então, ele se mantém no poder porque ele tem partidos de extrema-direita que o apoiam. E que são partidos que defendem a continuidade da guerra. Então, ele mantém a guerra para manter o apoio desses partidos, porque, caso contrário, esses partidos retiram o apoio a ele no parlamento, o governo dele cai, e aí tem uma eleição e ele perde. E pode ser preso, eventualmente, alguma coisa. E mesmo dentro do contexto político em Israel é complexo, né? Porque você vê muitos protestos nas ruas e muita gente criticando, até porque se você não tiver um acordo que envolva cessar-fogo e envolva o retorno dos reféns, essas pessoas ou elas não vão voltar ou elas vão demorar muito tempo para voltar, né? Então também não é de interesse de uma grande parte da população que essa guerra seja infinita, né? Nem da população palestina e nem das pessoas israelenses que estão lá esperando seus familiares. Então vamos para a segunda pauta, gente. Em tempo recorde, em pouco mais de 2 meses e apenas uma audiência pública, a base bolsonarista da Alesp conseguiu aprovar o projeto de escolas cívico-militares, sem apresentar qualquer estudo sobre os benefícios dessa política. Fábio, o que o projeto, de fato, muda na educação em São Paulo? Você acha que seria uma forma de embate com o governo federal, depois que ele descontinuou o projeto, que era endossado pelo Bolsonaro? Que é uma forma de se contrapor ao governo federal, para mim é claro. Inclusive porque quando o Lula, no ano passado, anunciou que não manteria esse projeto, que é um projeto do governo Bolsonaro, no mesmo dia o Tarcísio disse que ia implantar aqui em São Paulo uma versão estadual. Então, claramente, é uma maneira do Tarcísio fazer uma contraposição ao governo Lula. Assim, em termos muito básicos e gerais, o que são essas escolas cívico-militares, né? São escolas em que a parte disciplinar e administrativa são tocadas por policiais militares ou bombeiros da reserva, né, aposentados. E a parte pedagógica, é o que diz a lei, continua sendo tocada por professores. Isso não muda. As aulas de matemática, português, inglês, etc., professores continuarão. Mas toda a parte disciplinar, e aí entra desde rotinas como cantar o hino nacional. Educação moral e cívica. Eu tinha, na época que eu era criança, Isso. era obrigatório. Eu também tinha, educação moral e cívica, o SPB. Mas aí educação moral e cívica significa, por exemplo, você discutir sobre os símbolos nacionais, a Constituição, etc. Aqui você tá falando de ver 2 meninos gays se beijando, o policial pode não gostar, uma pessoa com cabelo longo, você flertar com uma menina adolescente, mulher. Então, é isso que a gente tá falando de controle disciplinar. Exato. A gente não tá falando de achar que meninos adolescentes negros são do tráfico e coisa desse tipo. Não vai entrar no currículo, essa matéria de educação moral e cívica não vai ser colocada, mas tem todo esse contexto. E aí tem a discussão, né? Quer dizer, aonde começa a parte disciplinar e aonde começa a parte pedagógica, né? Uma coisa influencia a outra, as coisas acabam se misturando muitas vezes. Então, esse é o projeto, ele já existe em nível federal, em poucas escolas ainda mais existe. Existem alguns estados, Paraná, por exemplo, que por acaso é o estado em que o atual secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, era secretário antes de vir para São Paulo. Não só nos do bolsonaristas, né? Lembremos que Rui Costa na Bahia, Flávio Dino no Maranhão também tinham programas de escolas cívico-militares, né? Então não é só algo, embora Sério seja isso? Sim. Inclusive falando abertamente a favor. Então não é algo que é só do mundo bolsonarista, embora no âmbito do governo federal não se tenha se revogado essa política e embora seja muito uma pauta bolsonarista, mas estados... Nossa, eu não consigo imaginar o Flávio Dino a favor de uma escola cívico-militar. E em que ponto que está isso, né? Foi aprovado pela Assembleia, vai ser agora sancionado pelo governador Tarcísio, vai virar lei. E aí, a partir disso, as escolas que quiserem, que se interessarem por adotar esse modelo, vão sinalizar isso para o governo do estado, haverá uma consulta à comunidade escolar, que é uma votação, basicamente, em urna mesmo, de pais, de professores. Ou seja, não é obrigado a escola Não é aceitar. obrigado, a escola tem que querer.
A escola tem que querer. Vai ser um número, a princípio, restrito de escolas. Estão falando aí entre 50 e 100 no estado, num primeiro momento, que é uma coisa proporcionalmente pequena. E aí, em a escola querendo adotar esse modelo, contrata-se, vão atrás dos policiais aposentados que se interessaram, que vão ganhar um jeton, digamos assim, um adicional salarial para exercer essa função. Isso escola pública e particular? Não, só pública. E esse adicional municipal e estadual. Esse adicional pode chegar a R$6.000. Então, aí começam os problemas, né? Uma das críticas que são feitas é que esse adicional é um adicional alto, quase R$6.000, que é maior até do que o piso salarial dos professores. Quer dizer, o professor que está dando aula vai ganhar muitas vezes menos do que o policial ou o bombeiro que está ali acompanhando. Em outras palavras, na verdade, a gente chama, né, desse programa de escolas cívico-militares, na verdade elas são uma bolsa auxílio para policiais de pijama saindo de casa, tirarem o pijama e brincarem de guardinha nas escolas. É basicamente isso, ganhando até R$6.000 por mês, né? Então, eles não têm nenhuma competência em termos técnicos de fazer, mesmo disciplinar, não só educacional, disciplinar dentro das escolas, não tem nenhum treinamento com relação a lidar especificamente com crianças e adolescentes, até porque eles não podem ser presos, por exemplo. Eles não são treinados por profissão a fazer isso. Tem dois argumentos ali que o governo estadual coloca para defender esse modelo. O primeiro é que estudos feitos em outras escolas mostram que os alunos dessas escolas têm desempenho escolar melhor do que o da média do sistema de ensino. Mas aí vem um contra-argumento que diz o seguinte: essas escolas militarizadas costumam receber mais dinheiro e mais infraestrutura do que a média. Então, por isso, os alunos teriam um desempenho melhor do que a média. Não pelo fato de serem escolas cívico-militares, mas porque recebem mais recursos, inclusive esses policiais e bombeiros receberão. E o segundo argumento, esse eu acho um argumento mais forte, mais, digamos, interessante da gente acompanhar o que vai acontecer. O argumento é que muitas vezes os pais querem esse modelo. E aí tem um dado que acho que é interessante. No Paraná, como eu falei, é uma espécie de laboratório desse modelo. No ano passado, em novembro, o governo do Paraná também fez consultas a escolas para perguntar se gostariam de adotar esse modelo. Fez a consulta em 126 escolas estaduais no Paraná. 65% quiseram mudar. Então, esse é um argumento que o governo coloca. Quer dizer, muitas vezes os pais querem, os pais pedem. Agora, é preciso ver também se isso é uma empolgação inicial ou algum tipo de modelo porque acham que tudo vai se resolver perfeitamente, que o filho não vai mais nem mascar chiclete na sala de aula. E se isso se mantém quando efeitos colaterais como esses que o Thiago colocou porventura começarem a aparecer, nós vamos ter que esperar. Mas você acha que tem escola que nem é a favor, mas vai topar só para receber mais recurso? É isso que você está falando? É possível. Mas o recurso é basicamente o policial. Só pro policial, né? Não é porque mais pra essas escolas que você trata, né, que são escolas, muitas vezes, escolas públicas de elite, assim, quer dizer, são com desempenho muito bom e que elas têm um processo de militarização, mas não no sentido de ter forças, né, militarizadas, com policiais e bombeiros, como atuando disciplinarmente, mas você ter uma educação mais rígida, rígida no sentido acadêmico, de você ter mais investimento, etc. Isso não prova necessariamente que você ter policiais, bombeiros como seguranças de escola vão ter algum efeito, né, do ponto desse efeito positivo acadêmico, né? Um pouco ideológico dos próprios governos que implantaram esse modelo de querer mostrar que esse modelo dá certo. Então, para mostrar que esse modelo dá certo, eles colocam mais estrutura, mais dinheiro, e aí, evidentemente, os resultados podem aparecer. Então, tem um pouco essa certa estratégia, né, para você tentar provar que o negócio funciona, despejando dinheiro. As escolas prioritárias para esse programa são escolas que têm baixo desempenho no IDEB e regiões socialmente vulneráveis. Eu não consigo imaginar como que você ter um bombeiro e um policial como segurança, fazendo com que as crianças e adolescentes não masquem chiclete, vai aumentar o IDEB ou vai, na verdade, não piorar, porque quando a gente está falando de locais, né, socialmente vulneráveis, está falando de
periférico e negro, né? Então, e a gente sabe a relação desses locais com os policiais, com os bombeiros. Agora, um ponto importante que o Fábio falou, é verdade que você pode ter um apoio da comunidade ou de alguns pais, de parcela dos pais, com relação a essa iniciativa. Inclusive, até postei ontem sobre isso no Instagram, e aí há vários comentários dizendo o seguinte: tá bom, se escola não é lugar para policial, mas também não é lugar para traficante, esse tipo de discurso, né? Só que acontece que tem outras formas de você trazer segurança para a escola, né? Tem, por exemplo, toda uma discussão sobre como você incentiva a comunicação não violenta, a cultura de paz, etc. Outras atividades como investimento em atividades extracurriculares, você fazer com que os alunos fiquem mais tempo na escola e que tenham recursos para isso, né? Almoço, etc. E que tenham desenvolvimento de atividades profissionais, atividades artísticas e etc. Isso tem muito mais efeito do que você ter um guardinha que vai bater na nuca das pessoas. E é uma discussão entendeu? muito... Esse modelo de escolas cívico-militares, ele é relativamente recente ainda, né? Nós estamos falando do governo Bolsonaro, um pouquinho antes, na verdade, do governo Bolsonaro, já houve algumas experiências. É uma discussão ainda muito pouco técnica, muito ideologizada, né? Você tem poucos estudos para ver o que funciona, o que não funciona, e virou tema de disputa ideológica, como tantos outros que a gente tem no país, né? Pois é, eles falavam tanto que as escolas eram o ovo da serpente da isso, esquerda, vai virar o ovo da serpente da direita. A ideia é um pouco essa, né? Que escolas são ambientes esquerdistas e precisamos mudar isso. E a direita querendo mostrar o Tarcísio todo comportado, aí quando a polícia dá porrada em estudante, a gente lembra quem ele é. O Tarcísio, assim, o Tarcísio, ele tem alguns pontos em que ele faz acenos muito claros ao bolsonarismo, né? À direita, né? Ou até a extrema-direita. Eu acho que o Tarcísio tem características no governo dele que são mais de centro em algumas situações, né? Fala-se aí em tal de bolsonarismo moderado, que eu acho que não dá para falar isso, são termos incompatíveis. Mas, enfim, o Tarcísio, ele é muito esperto mesmo politicamente, né? Ele faz alguns acenos aí ao centro, mas ele mantém essas pontes com o bolsonarismo em algumas áreas. Segurança pública é uma delas, né? Com essa política linha dura que ele tem de segurança. E escolas cívico-militares é outro ponto. É um ponto que, se você perceber bem, não é uma coisa que vai mudar a educação de São Paulo, né? É uma coisa restrita até em termos quantitativos mesmo, uma coisa pequena no todo que é a educação de São Paulo, mas que é um aceno fácil, é uma ponte fácil, agrada ao Bolsonaro, aos bolsonaristas e tal. Ainda sobre educação, gente, a taxa de alfabetização da população brasileira atingiu 93% dos jovens com 15 anos ou mais, segundo o censo de 2022, que foi divulgado essa semana pelo IBGE. Esse é o número maior desde 1940, ano em que o censo fez sua primeira pesquisa. Isso quer dizer, então, que o analfabetismo caiu para um índice de 7%, né? E tem cara de notícia muito boa. O problema é que 7% num país gigante como o Brasil significam mais de 11 milhões de pessoas que não sabem ainda escrever ou ler um simples bilhete. Aí eu quero perguntar para vocês dois, como que a gente está em termos de analfabetismo em comparação a outros países, né, países mais parecidos com a gente, assim, ou até mais ricos, e o que vocês acham que tem que fazer para erradicar de vez o analfabetismo? Você quer começar? Começo. Não, assim, se você olhar o número frio, 93%, a gente não está tão mal, né? É quase a universalização. Não está muito distante de países ricos, falando do número frio. O problema é que é um dado enganoso em muitas situações, em muitas circunstâncias. Primeiro porque mascara uma condição de falta de fluidez ou de proeficiência mesmo da língua portuguesa, da escrita, da leitura, em uma grande parte da população. Esse dado, ele apenas afere quanto a pessoas que conseguem escrever um bilhete simples, digamos assim, mas que não tem condição de ler um livro, de ler uma notícia de jornal, ou ler uma revista, ou escrever uma redação. Ou né? até mesmo analfabetismo em relação à matemática, lógica, Exato. que são outros conhecimentos importantes Exato. também. E além de tudo, e o segundo ponto que eu acho que também é enganoso, é porque passa por cima, digamos assim, de alguns bolsões de analfabetismo muito, muito sérios. Que, por exemplo, os idosos, né? As populações rurais, que são populações que dificilmente você consegue atingir, que você consegue alfabetizar, consegue educar. Então, assim, às vezes é mais fácil você chegar no 90% do que ir do 90% para o 100%. Né? Para você baixar de 93% para 98%, 99%, digamos assim, 100 nunca vai ser, é muito difícil, né? Então, é uma notícia boa, de uma certa maneira, mas ela
você tem que tomar alguns cuidados de achar que estamos muito próximos da universalização. Estamos, parece que estamos, mas na prática não é bem assim. Você falou em idoso, eu fiquei chocada, porque 1 em cada 5 não sabe ler ou escrever, né? Aí o IBGE falou em dívida educacional brasileira, que com certeza tem. Mas vocês não acham que também é um problema atual? Falta de ações específicas, políticas públicas? Em geral, quando a gente fala sobre políticas, né, sociais e números agregados, como o Fábio estava falando, você tem que olhar o número nos seus detalhes, né? E aí, quando a gente olha especificamente sobre a população mais idosa, você tem um problema com relação a políticas específicas para essa população. Então, a gente já tem, né, estudos que vão mostrar que o investimento em educação de mais velhos é melhor tanto para acesso a direitos, à cidadania, etc., mas também é melhor para a própria sociedade, para a economia, inclusive, né? Quando você tem investimento nesse tipo de público adulto em geral e ainda mais a população mais velha. Além disso, o Brasil historicamente também tem um déficit com relação a políticas especificamente para a população mais idosa, só que a gente está mudando a nossa população, né, e a estrutura da nossa população, cada vez mais população mais idosa, então cada vez mais a gente precisa de políticas concretas com relação a esse público, né. Recentemente até, não sobre idosos, mas em geral, o governo federal tem feito um programa específico para alfabetização, com investimento nessa área, e medidas como, por exemplo, né, a questão de educação de adultos, a questão de educação integral é importante também, combater as desigualdades regionais também e raciais sobre esse tema também é importante. Então, quais são as regiões onde você tem menos alfabetização e por quê? O Fábio falou a questão não só de idosos, mas da população rural também. Tem muitos casos de pessoas que são sujeitas a trabalho análogo à escravidão, obviamente não só por isso, mas também por causa de não ter acesso à leitura, não ter acesso a entendimento, inclusive dos documentos que assina e etc. Então, é importante você ter uma política que consiga pensar sobre esses subgrupos de forma estruturada. Bom, vamos para aquele momentinho delicioso da cultura, o momento mais feliz e relax. Eu quero começar falando da escritora americana Courtney Henning Novak, que está totalmente obcecada pelo Machado de Assis. Ela leu Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma professora que pegou um livro de cada país, de vários países, e ela escreveu o que eu vou fazer do resto da minha vida depois que eu terminar esse livro. Esse vídeo dela viralizou no TikTok e as vendas aumentaram muito e estão bombando. E ele tem tradução do inglês feita pela Flora Thompson DeVoe. Tiago, você viu isso? Eu vi, até viralizou, né, esse vídeo, e é interessante porque, na verdade, ela tá na letra B ainda, né, então a piada do Pode vídeo aparecer outros ainda. A piada do vídeo... Mas já foi a Argentina, então... Exato, já foi a Argentina, já passamos a Argentina. Já passamos, exatamente. Argélia, muitos outros países. Mas acho que ela tá no B ainda. Quando chegar na França... Só que ela falou assim, nossa, como que eu vou conseguir continuar com esse projeto de ler um livro por cada uma dos países, sendo em ordem alfabética, sendo que o Machado de Assis é tão maravilhoso, né? E dizem realmente que essa tradução da Flora tá maravilhosa. E lá fora estourou, né? A venda dos livros do Machado de Assis. E demorou, né, pro Machado viralizar, né? Porque ele é tão genial, né? Muito genial. E assim, por que o Neruda... As pessoas falam do Neruda, do Garcia Marques, do Borges, né? São escritores bem mais pop do que o Machado, mundialmente eu tô falando, né? E o Machado, assim, eu não sou um grande especialista em literatura, longe disso, mas ele certamente não fica devendo nada a nenhum mas desses você sabe, aí. Por que isso aconteceu? Por que ele não estourou? Por que o Machado só aconteceu agora? Eu tenho uma teoria sobre Machado. Quando eu estudava no ginásio... Chique isso, né? Eu tenho uma teoria sobre Machado. Eu fui obrigada a ler Machado de Assis na escola, quando eu tinha 13, com 13, 14 anos, eu li vários livros do Machado. Imagina, uma criança de 13, uma pré-adolescente de 13 anos não está preparada para Machado. Aí eu criei uma certa fobia. Aí, lá para os 20, eu voltei a ler Machado e fiquei alucinada. E agora, mais recentemente, eu reli O Alienista, e com 40 você... tá muito mais preparada para ler O Alienista do que com 20 e ainda mais do que com 13. Mas eu conversei disso com o Christian Dunker e ele falou que não, que é muito interessante você apresentar Machado de Assis para pré-adolescentes, porque isso causa coisas ali na sinapse, mesmo que eles não entendam
nem 70%, 60% do que está sendo dito ali, porque, enfim, precisa de um amadurecimento na vida para entender toda a grandiosidade daquilo, mas que é muito importante para o desenvolvimento. Depende do livro também, né? Eu li, o primeiro Machado que eu li foi Dom Casmurro. Eu que também. Eu devia ter tido ali devia ter uns 15 para 16 anos ali. No contexto um pouco de vestibular, era um livro de vestibular, que já é uma coisa meio chata, mas eu lembro que eu gostei muito de Dom Casmurro. Depois eu fui ler Memórias Póstumas, Quincas Borba, os contos, né? E aí eu já tive alguma dificuldade com alguns contos. Mas depende muito eu entendo o que você fala, que você colocar uma criança um pré-adolescente de 13 anos... Eu li O Alienista com 14, eu falei, o que acontece? Tá todo mundo doido nessa cidade? Ele é muito rico, muito denso. Muito denso. Mas eu acho que esse redescobrimento, né, da obra, né, quando você vai ler várias vezes em diferentes fases da vida, você percebe que o livro é o mesmo, mas que mudou foi você, né? Mas uma coisa interessante é que o Machado também escrevia para jornal. E eu comprei um livro dele que tinha ali várias crônicas de jornal. E uma delas, eu fiquei muito curioso para ver na época da abolição da escravidão, né? E aí, na época da abolição da escravidão, ele me escreve uma crônica de jornal dizendo... ele começa falando sobre um meteoro que caiu no sertão da Bahia e que foi levado até o sul, né? Acho que era até o Rio de Janeiro, com cavalos, assim, com bois, né? E aquele negócio demorava muito tempo. E aí ele começou a contar essa história para poder dizer que, apesar de ter toda essa questão da abolição da escravidão, o processo histórico é muito longo, igual um meteoro sendo arrastado por bois. Metáfora. É muito legal, assim. Genial. E aí, tipo, realmente, assim, como eu percebi que além de... Aí eu senti que todas as minhas colunas são uma porcaria. Nossa, manda essa coluna pra gente. Né? Porque... Pô, também você tá se comparando a Machado de Assis. Claro, não é isso que eu quis dizer exatamente. Acho que Machado Você falou que ele demorou... Nada contra você, mas Machado é Machado. Você falou que ele demorou pra ser descoberto, e ele demorou pra ser descoberto como preto também, né? Também, tem essa questão racial surreal. Também. Mas pra mim continua sendo um mistério de por que Machado não é mais pop mundialmente. Assim, claro, o português é uma língua muito mais... Que a Clarice é muito pop, né? Ela mas acho que é uma língua periférica com relação ao espanhol mas mesmo, também tem né? uma coisa da tradução, eu acho. Porque acho que tem duas coisas. Uma da inserção no mercado editorial americano, especialmente, assim, que eles traduzem muito pouco, né? Então a gente acha que, nossa, lá é tudo traduzido. Não, na verdade, quem vai publicar, recentemente a Djamila Ribeiro publicou também nos Estados Unidos, uma versão do livro dela, inclusive com o prefácio da Chimamanda, e aí ela estava falando, né, de que a inserção no mercado americano é muito pequena, né? Então tem isso, e tem a questão da dificuldade da tradução também, né? Você traduzir um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, etc., é muito difícil fazer isso de forma... o Guimarães é quase impossível, não sei como é que eles fazem. Bom, eu vou falar da minha paixão do momento, que é o Capote versus The Swamps, que é... Eu já era apaixonadíssima pelo Truman Capote, eu fiquei doida com essa série. E eu também vi esse fim de semana, com um certo atraso, porque isso não é tão novidade quente assim, eu vi o filme Dias Perfeitos, que foi dirigido pelo Wim Wenders e que tá no MUBI. Foi lançado no Festival de Cannes do ano passado, mas agora que chegou mais forte no streaming. E eu fiquei muito fascinada em ter visto as duas coisas no mesmo final de semana, porque o Capote é um homem que, apesar de ter nascido pobre, ser um grande jornalista, ele era muito obcecado pela riqueza, pelas aquelas mulheres que ele chamava de cisnes, né, que eram mulheres da elite de Nova York, riquíssimas. Então, ele gostava de frequentar esses ambientes, de estar nesses lugares, mas ele olhava para tudo e via lixo, ele olhava para tudo e via infelicidade. E o protagonista do Dias Perfeitos é um homem que trabalha limpando o banheiro público em Tóquio e vê beleza em tudo. Então, achei muito interessante ter visto os dois no mesmo final de semana. E agora, eu fiquei com vontade de ter uma conversa aqui, uma discussão com o Fábio, que é jornalista, que é o seguinte: a gente leu recentemente uma coluna do Rui Castro, em que ele diz que esse trabalho do Capote, que escreve um livro detonando as mulheres, né? Porque primeiro ele fica íntimo dessas mulheres que ele chama de swans, né? De cisnes, que são essas riquíssimas. Então ele fica muito íntimo, ele tá ali colado nela, sabe? Todas as intimidades, e depois ele diz que está escrevendo um livro sobre elas, mas a princípio esse livro nunca sai, e uma parte desse livro sai na Esquire e ele tá destruindo essas mulheres. Ele muda o nome delas, os nomes, mas todo mundo sabe de quem ele tá falando. E o Rui Castro, que é um grande biógrafo, falou que isso não pode ser feito, Exato, né?
O que você acha, O Fábio? Rui Castro, né, é que, enfim, digamos que tem lugar de fala sobre isso. Ele escreveu essa coluna na Folha, em que ele disse que foi um erro do Capote, e ele fala assim, vou citar, deve-se contar o que se soube como amigo, e o Capote se colocava como amigo dessas mulheres, né? Como biógrafo, acho que não. Familiares de pessoas com quem convivi me convidaram a escrever sobre elas. Recusei. Por mais públicas que fossem, não posso abusar da intimidade com que me honraram. É uma discussão muito interessante, eu tendo a concordar com o Rui Castro. O Capote teve essas informações enquanto estava num círculo social, em momentos de entretenimento, em momentos em que as pessoas soltavam um pouco o freio, mas... Genial como ele era, ele ia armazenando tudo isso e construiu esse artigo famoso para a revista Esquire, que deu todo esse problema. É uma discussão no jornalismo sobre on e off, né? O que você pode falar em on, ou seja, você pode publicar, isso está autorizado. E o que é off the record, ou seja, que a pessoa pede que você não publique e você respeita. Ele aparentemente atravessou um pouco esse limite, muito porque ele era um jornalista, mas era um jornalista literário, né? Ele é um dos criadores, das pessoas que popularizaram. Com o Sangue Frio, né? Exato, ele criou ele é um dos, não é o único, mas ele é um dos mais importantes expoentes do chamado jornalismo literário, que é você contar uma história verdadeira com técnicas literárias. Então, talvez, por fazer um pouco essa mistura entre os dois gêneros, ele tenha flexibilizado um pouco esses parâmetros jornalísticos. Se você imaginar, se você for analisar friamente, de um ponto de vista estritamente jornalístico que ele fez, ele cometeu um erro. É um absurdo o que ele fez, não se faz. Por outro lado, se você for analisar do ponto de vista literário, certamente não seria um marco literário tão importante esse artigo se ele não tivesse feito isso. Então é um pouco essa dicotomia entre esses dois mundos que torna esse caso tão interessante e que torna ver essa série tão fascinante. E Tati, acho que é super interessante isso, o Fábio está trazendo, e você acha que ele ter feito isso, o Truman Capote ter feito, né, o relato, ter publicado esses relatos, era uma certa vingança dele com relação às mulheres? Pois é, então, eu fiquei pensando, isso que você está falando, eu acho que é o teu olhar de jornalista, né? Eu sou escritora. E eu gosto muito de 3 livros que, enquanto você foi falando, eu lembrei. Eu gosto do O Divórcio, do Lísias, que ele até foi processado por esse livro. Eu gosto do trabalho do Karol Knausgaard, apesar de não saber falar esse nome, que é uma pessoa que também sofreu alguns processos. E mais recentemente eu li Yoga, do Carrer, que também ele foi obrigado a tirar uma parte do livro, porque ele expunha muito o casamento dele. Eu acho que se muda o nome, às vezes eu mesma faço isso nas minhas crônicas, né? Eu tô relatando uma coisa que eu vivi, mas eu mudo o nome, a cidade, a idade. E assim, eu já falei com advogados e eles falaram que se eu mudo o nome, a cidade e a idade, eu não estou correndo risco. Mas as pessoas ficam bem bravas comigo. Quando eu saio com você, eu sempre falo, é off the record. Tem que avisar. O que eu te falar é off the record. Tem que avisar. E vocês viram Dias Perfeitos? Eu vi. Tem uma coisa interessante sobre Dias Perfeitos, Tati, que eu tava pesquisando, e acho que foi meu marido, um beijo pro meu marido que pesquisou isso, na verdade, por que ele vai falar de um personagem que limpa banheiros, né? A ideia por trás é de que existe um projeto, né, em Tóquio, que contratou ali vários arquitetos e designers em 17 banheiros públicos, que passam no filme, né, justamente para ser espaços, né, de direito à cidade, ou seja, de acesso de todas as pessoas àqueles banheiros. Então, esses banheiros passam ao longo do filme. E também, quando o Wenders é chamado para esse projeto, né, era justamente falar, olha, se você quiser fazer esse projeto, a gente faz, mas passando por esses banheiros públicos, né? Então, é interessante porque mostra esse lado de arte, de direito à cidade, de renovação do espaço público, etc. Além disso, você falou da questão da simplicidade, né? É muito interessante, porque de um lado, eu ainda não vi a série, mas porque você descreve sobre esse círculo, né, que o Truman Capote participava. Ele dava uma festa chamada Preto e Branco que vinha princesas do mundo todo, ele era muito... E aí, como as pessoas podem ser muito infelizes nesse contexto de a riqueza... E no Dias Perfeitos, ele pega uma plantinha, ele tá andando na rua, é tão bonito. Mas eu acho que eu tava
antes de ver o filme, eu vi o filme essa semana, mas antes de ver o filme, eu fiquei um pouco de receio, pensando assim, né? Será que, na verdade, uma glamorização da pobreza ou algo Não assim? é. Na verdade, não, porque ele não é pobre no sentido de carência de oportunidades. O filme inteiro ele vai mostrar que ele tem um emprego simples, mas ele tem muitas outras coisas, uma vida plena além do emprego. Então ele vai para um bar e canta num karaokê, ele vai ele escuta música, que inclusive a trilha sonora é maravilhosa. Então assim, tem uma série de coisas que acontecem, né, que preenchem a vida dele, a questão das flores, etc., que na verdade faz com que a vida dele seja completamente plena e digna, né, independentemente se ele tem um emprego que muitas vezes as pessoas nem olham para ele. E você fez uma pergunta para mim que eu acabei não respondendo, e é uma pergunta importante da vingança, né, do Truman Capote. Que por que ele fica íntimo dessas mulheres? Ele de fato ama elas, né? Porque quando elas param de falar com ele é praticamente expulso dessa alta roda da sociedade nova-iorquina. Morre ostracizado, ele né? morre aos 59 anos, ele fica arrasado, principalmente porque uma delas, que era a melhor amiga dele, nunca mais fala com ele. Mas a questão da vingança é porque ele fala bom, enfim, depois eu fui ver documentários, tal, e ele tinha uma coisa muito forte dele se sentir o bobo da corte, porque ele vem dessa família pobre, a mãe dele tentou pertencer a esses lugares e era sempre muito maltratada, e ele, enfim, a mãe dele cometeu suicídio, ele vem de uma estrutura familiar muito cheia de problemas, né, e ele só funcionava nesses lugares sendo um homem gay, que na época estava... Enfim, as pessoas falavam, você tá feio, você tá gordo, você era um homem tão bonito. Gay, e que vem de uma família sem grana nenhuma, ele só podia pertencer a esses lugares como bobo da corte. Então, ele tinha que o tempo inteiro ficar entretendo essas pessoas. Isso foi criando, ao lado do amor dele e do deslumbramento dele, uma necessidade gigantesca de vingança. E como humor pode ser também essa válvula de escape, né? Eu lembro, sei lá, do Oscar Wilde, né? Que é aquela frase famosa que nem sei se é tão verdade dele, mas que, né, quando ele morreu, né? Que ele olha não sei se era papel de parede ou a cortina, acho que era papel de parede, que ele fala assim, ou esse papel vai ou eu, né? Quando estiver morrendo. Então, essa coisa de lidar com as desgraças da vida, né? E também do preconceito dessa forma. E ele foi avisando isso, porque ele vai quando ele lança o A Sangue Frio, ele vai num programa de entrevista e o cara fala pra ele, você é um jornalista brilhante, escreveu esse livro que é um marco da literatura, por que você fica andando com essas milionárias? Ele fala, porque um dia eu vou escrever sobre elas. Ele avisa isso muito antes. Bom, uma última diquinha muito rápida, além do Capote versus The Swans, eu também indico o documentário Súplicas Atendidas, Os Arquivos de Capote, que está no Globoplay. Súplicas Atendidas é o livro que ele nunca terminou e que saiu só esse trecho na Esquire. Bom, gente, vamos ficando por aqui. E um aviso importante, semana que vem, por causa do feriado, você vai ficar livre da gente. Voltamos só na outra quinta-feira, dia 6 de junho. Esse foi o A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha, que é a sua dose semanal de desespero com pitadas de alívio cômico. Se você gostou, não deixa de indicar para os amigos, familiares, namorados e pessoas aleatórias que você vai com a cara. Ou socialites chatas também. Socialites chatas e pessoas que veem simplicidade em plantas. E seguir o podcast na sua plataforma favorita. Esse episódio tem roteiro meu, se bem que o Thiago salvou meu roteiro, uma maravilha. E edição de som do Rafael Conkle. Eu agradeço você ter ficado com a gente. Agora vocês se despeçam, bonitinhos. Tchau, bom feriado a todos. Tchau, bom feriado. Boa. Pareceu Netanyahu aqui, peraí. Não, mas eu coloquei até... número. Número de página. Então, peraí. Que é uma coisa que o Word faz agora. É. Você que é escritora.